Olá a todas, olá a todos, bem-vindos a mais um Literatura em Casa, esse espaço consagrado então aos estudos literários, sobretudo e destinado a estudantes que se encontram em situação de confinamento ou a todos aqueles que amam a literatura. Essa primeira parte, o primeiro conjunto de vídeos aqui que eu proponho, visam analisar um elemento que se encontra muitas vezes no entorno do próprio livro e que é chamado de paratexto. Na última apresentação, vimos então a função dos títulos, dos subtítulos da capa, e hoje eu proponho, então, uma leitura de um elemento, aliás, pouco estudado dentro dos estudos literários, que é a questão da dedicatória. Então, duas questões vão nos nortear aqui para por que autores escrevem dedicatórias e qual a função dessas dedicatórias no estabelecimento daquilo que eu chamo do pacto literário, do pacto de leitura, justamente com o próprio leitor. As dedicatórias que eu vou tratar aqui não são aquelas dedicatórias que muitas vezes são realizadas durante os encontros ou sessões de autógrafos, nesse ritual do lançamento do livro, que na verdade, para mim, tem uma outra função e se enquadra muito mais no âmbito da historiografia da literatura brasileira ou da historiografia da literatura em geral. Penso aqui, por exemplo, a quando da realização de uma exposição em Paris, dedicada então à antropofagia brasileira, para a qual eu fui nomeado curador. Na altura, o Centro Jorge Pompidou necessitava de material para exemplificar e ilustrar esse movimento e as relações que tiveram os artistas e autores brasileiros com a vanguarda europeia. Nesse momento, o que foi buscado foram buscados livros com dedicatórias de Oswald de Andrade a personalidades ilustres para então testemunhar dessas relações históricas que aconteceram então entre o modernismo brasileiro e as vanguardas francesas. Não é dessa dedicatória então que vamos falar aqui, vamos falar de outras dedicatórias, aqueles curtos textos, muitas vezes redigidos pelo próprio autor e que têm como objetivo homenagear através da sua obra uma pessoa, uma entidade, um ideal ou um grupo real de pessoas. A origem da dedicatória é bastante remota e já em textos clássicos da Roma Antiga podemos encontrar autores que tinham por hábito homenagearem seus protetores e benfeitores. Ou seja, a dedicatória aqui, ela manifesta bem a situação frágil que vivia muitas vezes os produtores culturais e que escreviam essas dedicatórias com o objetivo, sobretudo, de obter favores ou até proteção econômica e política de mecenas. Essa prática ela permanece até mais ou menos o início do século XIX, sob outras formas, uma forma até mais alongada, chamada de epístola dedicatória, que muitas vezes se aproxima também do prefácio. O que explica o desaparecimento dessa prática no século XIX? Eu diria que o desaparecimento está relacionado à mudança mesmo do campo literário, do mercado do livro e até à emergência do autor como figura muito mais livre e podendo até viver do seu próprio trabalho literário, então não necessitando mais desses benfeitores, e aqui a dedicatória deixa de ter essa função de obter, então, proteção. As dedicatórias, como vocês sabem e como já devem ter observado, se situam atualmente entre o título do livro e o texto, propriamente dito. Esse espaço, que ficou agora consagrado até dentro das questões editoriais, não era esse até o século XVI, onde muitas vezes vocês podem encontrar dedicatórias nas páginas dos livros. Outra questão também que me parece bastante clássica é o fato da dedicatória ser, sobretudo, aparecer sobretudo nas primeiras edições. Muitas vezes elas podem desaparecer em edições posteriores. Uma outra questão também relevante no estudo da dedicatória é se interrogar sobre as instâncias relacionadas ao processo da dedicatória. Eu vejo duas instâncias. A primeira instância seria então a instância autoral, quem escreve, e uma outra instância seria a instância para quem é escrita a dedicatória, o que nós poderíamos chamar da instância do dedicatário. Se levarmos em conta, então, essa instância inicial do dedicador, quem escreve, geralmente é o próprio autor quem redige as dedicatórias, mas nunca assinando essas dedicatórias, como se houvesse aqui até um certo constrangimento nesse primeiro momento. Um fato curioso que podemos observar, sobretudo em romances escritos na primeira pessoa,
é o fato do autor delegar o processo de escrita da dedicatória a uma das suas personagens e, em particular, a sua personagem narradora. É o que acontece, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que a dedicatória é redigida pelo próprio narrador, que também é personagem, ou seja, Brás Cubas. E a dedicatória diz o seguinte: ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. A outra instância interessante então a se estudar, na questão da dedicatória, como eu disse, é o dedicatário, ou seja, para quem ela é redigida. Eu observo dois tipos de dedicatários. O primeiro vinculado ao que eu chamo do âmbito do privado. Pessoas com quem o dedicador mantém uma relação pessoal, amical, familiar ou outra, e que geralmente permanecem desconhecidas do público leitor e que têm pouca função daquilo que eu chamaria de estabelecimento do contrato da leitura. Um exemplo, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, um excelente romance, que aliás foi prêmio Leia de Portugal, e que merece, aliás, ser lido, eu sugiro realmente essa leitura. Depois da página, nós encontramos uma pequena dedicatória muito sucinta, em que é revelado, então, quem é a pessoa homenageada, o pai do autor. Sem que seja nomeado, né, essa pessoa, e sem que seja especificada outro tipo de relação para além dessa relação afetiva. Um outro exemplo dessas dedicatórias que situam no âmbito do privado, trouxe aqui Rosângela Vieira Rocha, excelente autora brasileira, que mora em Brasília. No romance O Indizível Sentido, a autora faz essa dedicatória em memória de José Antônio Simões Filho. Mesmo que o leitor não conheça o dedicatário, aqui, na verdade, que já não é mais o próprio leitor, mas é essa pessoa com quem a autora mantém uma relação pessoal, o que está, sobretudo, aqui colocado em evidência é esse tom já talvez nostálgico pelo fato do desaparecimento do próprio dedicatário. Então, essa seria então o que eu chamo dessa instância que se situa no âmbito do privado. Há uma outra instância, do ponto de vista dedicatário, mais vinculada ao âmbito público, e aí nós temos essas dedicatórias destinadas então a pessoas públicas com as quais o dedicador manifesta uma relação muitas vezes intelectual, artística, política. E a dedicatória pode, nesse sentido, significar também a inscrição do autor, do dedicador, a uma tradição de pensamento. Um exemplo clássico é o início dos Lusíadas, de Luís de Camões, em que nós temos aqui essa dedicatória que vem homenagear os grandes feitos históricos do rei Dom Sebastião e o que ele significa justamente para a história de Portugal. Um outro exemplo dessa dedicatória, talvez, Marcelo Maluf, A Imensidão Íntima dos Carneiros, que foi prêmio de literatura do São Paulo Literatura, se não me engano, em 2016. Temos uma dedicatória que mistura justamente esse âmbito privado e esse âmbito público, em que é dito o seguinte: para Knum, para o Cristo, para os meus ancestrais, os carneiros, para Daniela, para aqueles que vieram e aqui ficaram, a memória de meu pai e minha mãe. Então aqui nós temos esse duplo jogo. Ao mesmo tempo, o autor manifestando relações de afetividade com pessoas que vão permanecer completamente desconhecidas para o público leitor, e ao mesmo tempo o leitor se inscrevendo dentro de uma tradição literária, que aqui pode ser uma tradição, digamos, vinculada à eco-escrita, ou então uma tradição vinculada às questões relativas à imigração. Então, para estudar um pouco de maneira mais precisa a questão da dedicatória, eu gostaria então de fazer com vocês uma análise desses elementos paratextuais no belíssimo romance K, de Bernardo Kucinski, um romance que é publicado pela primeira vez em 2011 e que relata uma história bastante trágica, uma vez que o autor conta o desaparecimento da sua própria irmã, Ana Rosa Kucinski Silva, que era professora de Química da USP, junto com seu marido, Wilson Silva, ambos militantes da Ação Libertadora Nacional, que foi uma organização revolucionária comandada por Carlos Marighella. Quem é o narrador dessa história? O narrador dessa história é o próprio pai do autor,
Meyer Kucinski, escritor de língua Yiddish, imigrante judeu polonês, e que morreu em 76 e que assume no romance esse papel ficcional do narrador. Esse romance integra uma trilogia que se compõe por dois outros romances do próprio autor, Kucinski. O primeiro é esse de 2011, K. O segundo, que é uma antologia de contos, que se intitula Você Vai Voltar para Mim e Outros Contos, de 2014. E Os Visitantes, de 2016, um romance. Três obras que são independentes, mas que pontuam uma temática e uma postura narrativa em comum. Qual é essa temática? Evocar os anos de chumbo no Brasil, evocar a ditadura no Brasil. E qual é essa postura narrativa? Uma tensão bastante peculiar entre narrativa e realidade, entre ficção e realidade, invenção e acontecimento, aquilo que Guimarães Rosa chamava a relação, a tensão entre história e história, como se pela linguagem fosse impossível separar essas duas instâncias, como se essas duas instâncias, a realidade e a ficção, fossem fatalmente imbricadas, como se a história oficial já não desse mais conta de relatar os fatos, ou como se somente a ficção pudesse evocar a história que foi silenciada e que continua a ser silenciada. Aliás, é uma tradição da literatura contemporânea, desde os anos 80, aquilo que nós chamamos da metaficção historiográfica, que, face a essas lacunas da história oficial, vem preencher pela literatura essa história não contada. História das mulheres, história dos imigrantes, história dos homossexuais, história mesmo dos próprios escravos e dos próprios afrodescendentes no Brasil. Isso explica, por exemplo, nos anos 80, a emergência de um grande número de relatos chamados históricos. E eu penso, por exemplo, em João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, Nélida Pinhon, com o romance A República dos Sonhos, que vem trazer, que vem preencher essas lacunas da história oficial. E aqui nós também temos essa mesma problemática, mas a partir dessa tensão entre ficção e realidade. Uma tensão que, aliás, já é sugerida no próprio título da obra. Esse título, então, se chama K e é completado por, digamos, um subtítulo, Relato de uma Busca, subtítulo que aparece somente nas edições posteriores. Então, lembrando do encontro da última aula, o que traz como informação esse título? Esse título, então, é um título temático e remático. Temático que apresenta já a temática do livro, remático porque ele já sugere a inscrição dentro de um gênero ou de uma modalidade narrativa específica. A temática ela é sugerida aqui por essa palavra, essa única letra K, que faz essa ligação imediata com o universo de Kafka. Quanto à modalidade narrativa, ela surge a partir dessa noção de um relato. Não se trata de um romance, mas um relato. O que seria um relato? O relato, na verdade, ele, traduzido em francês como récit, ele significa o discurso realizado por uma personagem, quando conta a sua história, o próprio enunciado, ou então ele é muitas vezes próximo daquilo que nós chamamos das narrativas orais. Essas narrativas orais, que são narrativas que perpetuam a história, ou que também são marcadas por essa questão da oralidade e da presença do sujeito enunciador. E isso, de fato, acontece em K. O romance compreende 29 fragmentos redigidos a partir dessas dinâmicas narrativas em que há essa mistura entre realidade e ficção. Isso é sugerido logo no início do romance, uma vez que o primeiro fragmento, que se intitula As Cartas à Destinatária Existente, e o último fragmento, intitulado Pós-Scriptum, são redigidos em primeira pessoa do singular, no presente, destacados em itálico, localizados e datados. São Paulo, 31 de dezembro de 2010. Aqui, então, nós vemos a penetração da voz autoral dentro do espaço fictício. Ou seja, vem acentuar, emoldurando a estrutura do romance, vem acentuar essa tensão entre
uma ficção que é contada ao longo desses 29 fragmentos, mas ao mesmo tempo por essa penetração do sujeito enunciador. Do ponto de vista temático, esse título sugere, pela noção da busca, né, algo a ser empreendido, um trabalho árduo a ser realizado, uma investigação, ou seja, algo através do qual haverá transformação pelo conhecimento. Dentro dessa noção, em busca, relato de uma busca, nós temos a projeção de um futuro que, curiosamente, a dedicatória vem anular. O que diz essa dedicatória? Essa dedicatória diz o seguinte: as amigas que a perderam, de repente, um universo de afetos se desfez. Do ponto de vista formal, essa dedicatória segue, eu diria, parcialmente os parâmetros estabelecidos pela dinâmica paratextual. Por que parcialmente? De fato, o lugar, o momento e o dedicador respondem ao protocolo agora apresentado. A dedicatória se encontra nesse espaço intermediário entre a capa do livro, o título e o livro. O momento foi redigida na primeira edição do livro. O dedicador é uma voz anônima que aqui ela se vincula à instância autoral. Mas o que dizer do dedicatário? O dedicatário aqui são as amigas que a perderam. O que dizer também da natureza discursiva dessa dedicatória, que se apresenta, curiosamente, não mais como uma simples narrativa, mas como se ela fosse um poema. Um poema, aliás, composto a partir de 3 versos. Então, geralmente, as dedicatórias são formas discursivas sem grande interesse, do ponto de vista estilístico, uma vez que a função delas ela é bastante limitada. A função dela é laudatória, homenagear. E por isso que as dedicatórias se servem, sobretudo, da retórica da exortação, do epiteto, dos vocativos. Ora, Kuczynski rompe com essa tradição, conferindo ao paratexto uma dimensão poética. Como nós podemos aproximar essa dedicatória de uma poesia? Então, primeiro, pela apresentação tipográfica. A dedicatória toma aqui a forma de um poema de 3 versos, ou seja, um terceto, com uma estrutura aparentemente regular. Nós teríamos, então, primeiro verso, as amigas que a perder, ou seja, 7 sílabas, um heptassílabo. De repente, segundo verso, um trissílabo. E último verso, um universo de afeto se desfez. 11 versos em diassílabo, ou então, se realizarmos uma vez uma crase entre o e o universo, obteríamos um decassílabo. Universo de afeto se desfez. Ou seja, teríamos um heptassílabo, o que já sugere, digamos, uma grande musicalidade. O heptassílabo são os versos tradicionais da poesia popular e da canção. Heptassílabo mais trissílabo, decassílabo. E o último verso, um decassílabo. Haveria aqui um paralelismo, né, através de um ritmo métrico muito próximo. Um outro elemento da poeticidade estaria aqui pela utilização de algumas aliterações, afetos, desfez-se, ou seja, a repetição da consoante lábio dental F, assonâncias alternando abertura e fechamento de vogais, universo, afeto, desfez-se, perderam, fechamento da vogal. Um ritmo ternário, né, que se repete entre o primeiro e o segundo verso, as amigas que a perderam de repente. Tá, 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 tá. Ritmo também entre o primeiro e o último verso, pela oposição de elementos semânticos. Nós temos aqui as amigas que a perderam, afetividade mais a ruptura. E o último verso, o universo de afetos se desfez. Nós teríamos aqui, mais uma vez, a afetividade mais a ruptura. Nós temos aqui um jogo paralelístico a partir da construção sintática e da construção, justamente, do campo lexical utilizado aqui. E o último elemento diria respeito à aproximação, talvez, dessa dedicatória a uma estrutura poemática fixa de 3 versos.
talvez, por que não, pensarmos no haiku, na tradição do haikai, essa forma de poema de origem japonesa, que foi fixada no mundo ocidental a partir de uma forma fixa, né, de um poema composto de 3 versos e de 17 sílabas, distribuídos da seguinte maneira: 5, 7, 5. Nós teríamos pelo menos a repetição do 7 e talvez a adição desses 5, 5, sugerindo aqui pelo decassílabo. Lembremos que esse gênero do haiku foi imortalizado pelo poeta japonês Matsu Bachō na segunda metade do século XVII, e que é apreciado como a arte da captação sintética luminosa do instante. Ora, esse mesmo instante se apresenta na nossa dedicatória, né? Essa oposição entre o instante e aquilo que permanece eterno. O universo de afetos e o instante, de repente, justamente aqui, isolado nesse segundo verso. Ele quase que sugeriria uma relação alusiva com o famoso poema, o famoso haikai de Bachō, composto provavelmente em 1686, que é o poema sobre o Arran, que diz o seguinte: o velho tanque, uma rã salta, barulho na água. O velho tanque seria esse universo dos afetos, a rã salta seria esse repentinamente, barulho na água, transformação, as amigas que a perderam. Quanto a essa alteração do dedicatário, já observamos aqui que esse dedicatário ele é inusitado, não é uma pessoa específica, mas um grupo de pessoas específicas, os amigos, aqui, sobretudo com a ideia de sugerir a ruptura de laços de afetividade ou de amizade. Então, só para concluir, então, a dedicatória em Kuczynski anula o pacto de leitura sugerido pelo autor. Né? Nós temos essa projeção do futuro. Aqui, pelo contrário, nós estamos, em vez da projeção do futuro, para um constato talvez até bastante melancólico da impossibilidade de se realizar algo. Do mesmo modo, o lirismo, a partir do qual é redigido, aponta para a emergência de uma certa subjetividade que vai pontuar o conjunto do texto, justamente sugerindo essa tensão entre o ficcional e, na verdade, o autoral. Por fim, a última questão que podemos nos indagar aqui é por que Kuczynski trabalha nesse jogo entre estabelecer um contrato de leitura e anulá-lo logo em seguida. Isso me parece uma tática, uma estratégia bastante recorrente em romances que exigem não mais a empatia com o leitor, mas, sobretudo, esse espaçamento crítico. Isso já era observado, por exemplo, em Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelas diversas mentiras do próprio Brás Cubas, citações que muitas vezes são falsas, ou seja, no processo de leitura, uma certa desconfiança que estabelece do leitor em relação àquilo que é narrado, e essa desconfiança é importante no estabelecimento do pacto da ironia e desse distanciamento crítico. Me parece que esse jogo entre propor um contrato de leitura e anulá-lo logo em seguida também faz com que não haja nenhuma empatia com aquilo que é narrado, para que o leitor mantenha esse distanciamento crítico e frio para analisar uma situação, e no caso aqui, uma situação extremamente trágica. Bom, então, para resumir, lembremos então que para analisar as dedicatórias é importante, em primeiro lugar, determinar quais são as instâncias vinculadas a essa dedicatória, quem é o narrador, ou quem é o dedicador, quem é o dedicatário, o momento em que essa dedicatória se inscreve, o espaço na qual ela é apresentada e, sobretudo, aqui, o que é evocado nessa dedicatória, se ela se limita ou não à sua função laudatória, sua função de fazer tributo a uma pessoa ou a um conjunto de ideias. É isso por hoje. Vocês vão encontrar, então, nas páginas do blog Estudos Lusófonos, um resumo de alguns itens evocados aqui sobre a dedicatória que se insere na questão do paratexto e alguns exercícios que eu proponho, nomeadamente a análise da dedicatória de Machado de Assis, de Brás Cubas, e também da dedicatória de Clarice Lispector, Na Hora da Estrela, que também me parece bastante interessante. Muito obrigado por todas, muito obrigado
a todos. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem de vocês e cuidem dos outros próximos a vocês. Até a próxima!